Hello everyone! Welcome back in the third video class of the 6th grade. Pessoal do sexto ano, bem-vindo à nossa primeira videoaula de inglês. E pensem que your teacher is not working in this period. Acham que o teacher de vocês não estão trabalhando nesse período? Of course, yes, claro que sim. Veja, eu estou preparando e montei uma mega aula para vocês, ok? Como nós estamos terminando a nossa segunda unidade, nós vamos concluir um conteúdo final que faltou para a gente terminar a unidade. Gente, agora, atenção, não esqueça antes de assistir ou depois que assistir o vídeo, dar o seu like, ativar o sininho da notificação da escola, o YouTube da escola, porque assim, quando vocês fazem isso, vocês estarão recebendo todas as aulas diariamente na nossa agenda, no caso na agenda de vocês, tá bom? As aulas dos outros professores e a minha, a English Class, of course. Se você gostar dessa aula, comente lá, gostei, e I hope you enjoy with me. Espero que vocês se divirtam comigo. Agora, para começar, eu tenho Let's learn English. Vamos aprender inglês agora de uma forma different, ok? Gente, eu tenho aqui, lembram dessa unidade da Unit 2? As últimas páginas ficou um conteúdo que faltou eu explicar. Eu passei para casa, só que não corrigi, porque devido a essa pandemia nós demos um stop e estamos voltando agora com a video class, ok? Paramos em possessive adjective. Possessive adjective. Mas o que é os adjetivos possessivos? Já diz posse de algo ou alguma coisa. Alguns desses adjetivos estão aqui na nossa telinha, que são, pode ser o their, pode ser o his, pode ser o my, pode ser sorry, just interrupted. Pode ser o our, pode ser o your ou her. But let's gonna got it. Vamos lá conhecê-los. Então, eu deixei bem especificado todos os adjetivos possessivos para vocês entenderem o uso tanto no singular, quanto no plural, que é o uso dos adjetivos possessivos no plural. Primeiro, eu tenho os personal pronouns. Personal pronouns, que vocês sabem que são os pronomes pessoais do caso reto no português, que é o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it. São usamos para coisas, objetos, fenômenos da natureza, animais indefinidos e muitas outras coisas. Podemos usar o it. E eu tenho possessive adjective, que é os adjetivos possessivos. Posse, que são my, your, his, her. Esse é difícil. Vou voltar. His. Lembra da abelha? His. Esse her, ele tem um chuazinho, que é uma palavra específica do som vocálico da língua inglesa. Her, chua, chua. Que quando você pronuncia, você tem que dobrar sua linguazinha lá pro céu da boca e pronunciar bem forte. Her, her, her. Dela. E o it, que também é o it, its. Tá? Não confundam, tá? O possessive adjective, o pronome adjetivo, o adjetivo possessivo, não confunda o adjetivo possessivo com aquele its, que é o substantivo mais o verbo to be, que juntos são its.
ok? Como é que eu uso? Como é que é o uso? Como é que é, em geral, essa forma, teacher? Se é posse, eu tenho I, my, eu, meu. You, você. Your, seu. He, ele. His, dele, claro. É ele, alguma coisa dele. She, ela. Her, ela, alguma coisa dela. It, its, relação a coisas ou objetos. Saindo do singular, vamos para o plural. Plural. Eu tenho, novamente, o plural dos personal pronouns, dos pronomes pessoais. We, nós. You, vós. They, eles ou elas. Vamos lá para os possessive adjective. Our, vocês vão abrir a boca. Our, nossos ou nossas. Your, vossos. Their, deles ou delas. Mas, teacher, you, your, no plural, é a mesma coisa do you e your, no singular. What's the difference when I'm gonna use this sentence? Como é que eu vou diferenciar, como é que eu diferencio esses dois se eu for usar em uma sentença? Bem simples. Pela a frase. Ou seja, se a frase tiver um acréscimo de S no final, ou dependendo da palavra, eu vou dar um exemplo, vou especificar um exemplo. Mas, em forma geral, quando tem um acréscimo de S nos substantivos, ou nos predicados, ou na sentença em si, geralmente é o you ou your, no plural, tá bom? Mas vou especificar dando exemplo sucinto dessa parte, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte do grammar structure, ok? Let's go ahead to the next one. Próximo. Exemplos. Do I remember? Vocês, eu lembro. Do I remember? Eu lembro que I live here. I live here. Eu moro aqui. This is my house. Primeiro possessive adjective, adjetivo possessivo que ela usou foi o my. O que ela quis dizer? Eu moro aqui. Esta é a minha casa. Wow, it's a beautiful house. She has 2 cars. Casa bonita, né? Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo. Garota aqui de cima, ok? Ela diz: She is reading her book. She is reading her book. Ela está lendo o livro dela. Of course. Então, her está se referindo a alguma coisa dela que ela está fazendo. No caso, ler. Então, ela diz: She's reading her book. The next example. Próximo exemplo. Eu tenho os famous bus in the Londres. Famosos ônibus de Londres. Onde? O exemplo eu especifiquei. This is London. This is London. Aqui é Londres. This is London. And these are its red buses. And these are its red buses. E estes são os ônibus vermelhos. E estes são os ônibus vermelhos. Os ônibus de quem? Específico de onde? London, de Londres. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Practice 1. Para vocês fixarem bem o uso de alguns. Eu especifiquei os mais importantes para vocês ficarem bem atentos. Quem gosta do Homer Simpson e do Simpsons, né? Aí ele diz: I'm Bart Simpson.
I'm Bart Simpson. Letra E diz: Marge and Homer are my parents. Marge and Homer are my parents. Marge e Homer são meus pais. Right? Letter B. Lisa and Meg are my sisters. Lisa and Meg are my sisters. Lisa e Meg são minhas irmãs. Letter C. That is my family. Veja que como ele está pensando na família, em seguida ele vê a família e ele especifica. That is my family. Aquela é minha família. No caso, nós estamos usando o my. Meu, que é o possessive adjective, o adjetivo possessivo, que referiu aos personal pronouns, pronomes pessoais. Do caso, I, que é o basta. Example Practice 2. Prática 2. Agora vamos para o rei da casa. No caso é o Homer Simpson. This is Homer Simpson. This is Homer Simpson. Este é o Homer. Vamos lá. Letra C. Nós ficamos A, B, C. Próximo exemplo. Bart, Lisa and Megan are. Então, vamos lá, vamos revisar. Ele diz que Bart, Lisa and Meg são. Se é dele, eu vou usar his, dele. Então, his children. Lisa, Bart e Meg são as crianças deles. Deles ou dele? Se fosse deles, seria their. No caso, é só o Homer, é só his. As crianças dele. Ok? Próximo. D. Meg is. Meg is his baby daughter. Meg is his baby daughter. A Meg é a filha mais nova dele. Dele quem? Homer Simpson. Next one. Próximo exemplo. Ficou um pouco confuso. Aqui saiu C, D, mas não se atenta para isso não. Vamos aqui para as questões. Próximo. Lisa is his daughter. Então, é uma confusão um pouco dessa palavra. Por quê? Nos Estados Unidos chamam daughter. Na Inglaterra chamam daughter. Ok? Mas no caso, Lisa is. A Lisa é his daughter. A filha dele, do Homer. Próximo exemplo. Marge is his wife. A Marge é a esposa dele. His wife. Bart is his son. O Bart é o filho dele. His. Ok? Então, his, dele, her, dela. Próximo pronome possessivo. Eu tenho their. Dei dois exemplos do their, que são deles ou delas. There are ou these are, fica melhor.
These are their pets. Estes são os animais de estimação deles. Todos eles. Their, deles. Ok? These are the Simpsons. And who's these? E quem são eles? These are the Simpsons. Next example. Next example. Imagem. This is their car. This is their car. Este é o carrinho de quem? Deles. Se eu quisesse especificar que o carro era apenas da Marge, eu diria this is. A Marge ficaria her. Então ficaria this is her car. Se o carro fosse do Bart, ficaria this is his car. Se o carro fosse dos animais de estimação, ficaria this is its car. Mas o carro é deles, da família. Então, this is their car. Ok? Então, eu tenho uma little conversation for us practice together. Eu tenho uma conversation aqui para a gente praticar juntos. Veja aqui, na conversation eu tenho dois personagens. O que vai acontecer? Identifiquem aí, no primeiro momento, identifique os possessive adjective, os adjetivos possessivos nessa imagem. Vamos lá. Aqui eu já analisei que tem alguns. Eu vou fazer a conversation aqui, eu quero que vocês acompanhem só ouvindo, tá bom? Saddam e Laila são os dois personagens. O primeiro diz: Manju is our friend. Saddam pergunta. Aliás, o Saddam afirma: Manju is our friend. A Laila responde: How about Andrew? E o Andrew? Saddam responde: Andrew is your friend. Ou seja, ele diz que o Andrew não é o amigo dele, é amigo dela, da Laila. E a Laila responde, se saiu de jogo e diz: By the way, de qualquer maneira, that is my pencil. Faz uma pergunta. By the way, that is my pencil. De qualquer maneira, este é o meu pincel? Pergunta. By the way, this is my pencil. De qualquer maneira, este é o meu pincel. Então, o que é que vocês acham? Vamos lá. Primeira, our é um possessive adjective, um adjetivo possessivo que refere-se a nosso, our friend, onde ele diz que Manji é o nosso amigo. Segundo adjetivo possessivo, your, ele especifica Andrew is your. O Andrew é seu amigo, não é o meu. E terceiro, tem mais algum? Tem sim. By the way, this is my pencil. De qualquer maneira, este é o meu pincel. Ok? Então, possessive adjective that are presented in these conversations are our, your, mine. São os adjetivos possessivos presentes nessa conversation. Então, the next practice. Próxima prática. O que eu tenho para vocês? Eu tenho um texto onde eu vou querer que vocês sublinhem ou circulem wherever. Mas a pergunta pede para underline, sublinhar. Diz assim, ó. Please, por favor, underline possessive adjective in the following text. Por favor, sublinhe os adjetivos possessivos no texto seguinte. Eu vou ler o texto. Se vocês daí verem algum adjetivo possessivo,
the pause, sublinhe. Ah, teacher, mas como é que eu vou sublinhar aqui do celular, do computador? Pronto, então comentem quais são os adjetivos possessivos. Comentem em algum comentário o que vocês acharam do texto. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês acompanhem. Primeiro, eu vou ler o texto todo em inglês para vocês identificarem, para não ficar aquela pausa e eu traduzindo, para não cortar um pouco o nosso momento, tá bom? Our Best Friends. Já começa com o título. Nossos melhores amigos. By Andrew. Lembra do Andrew lá? Isso mesmo. Life is very short. That is what our belief. I have 3 best friends. They are Saddam, Tawfiq, and Cousin. We have a commitment to do positive behavior in school. The first meeting with Tawfiq was when he saw me in his new bicycle. How cute he was! He gave me a ride to my house. Since then, I said, "Thank you, buddy." And we made friendship. The second one, a tall one, is smiling. He's Tawfiq. One thinks that I am amazed with him. Girls will fall in love when he starts smiling. The last is Cousin. He is as smart as me. Imagine, with his hand, he can operate algebra 30 questions in 1 minute. That is cool. Ok? Então, vou fazer uma traduçãozinha breve do texto, onde ele diz: a vida é muito curta. O que nós podemos acreditar? Eu tenho 3 melhores amigos. Eles são Saddam, Tawfiq e Cousin. Nós temos um comprometimento, ou seja, quando ele usa commitment, ele está dizendo que nós somos comprometidos em fazer ou em ter um bom comportamento ou um comportamento positivo na escola. O primeiro encontro foi com o Tawfiq quando ele me viu com minha bicicleta nova, ou ele me viu com a bicicleta dele nova. Ele me viu com sua nova bicicleta. Bicicleta dele, do Tawfiq. How kid me was. Ou seja, ele usou uma expressão aqui, ó. Oh, quanto eu era criança. Como eu era criança. Ele me deu uma carona até minha casa. Since then, em seguida, ou consequentemente, eu disse: obrigado, colega. Thank you, buddy. And nós fizemos uma amizade. O segundo, a tall one, o mais alto, com um sorriso levado, ele era o Tawfiq. Uma coisa que eu achava incrível com ele, as garotas eram apaixonadas por ele. Ele começou a sorrindo, ou seja, o que ele quis dizer? Que como ele era, as garotas eram apaixonadas por ele, bastava um sorriso dele, as garotas se derretiam. The last is Cousin. E o último era o Cousin. He is as smart as me. Ele era tão inteligente quanto a mim. Imagine, com a mão dele, ele pode operar. Imagine, apenas com a mão dele, ele pode operar ou ele pode resolver 30 questões de álgebra em apenas 1 minuto. Nossa, cara bom. Isso era incrível, legal. Ok?
Gente, comentem lá nos comentários do YouTube quais os pronomes possessivos, quais os pronomes, os adjetivos possessivos que vocês encontraram no texto, tá bom? Vou dar dica aí pra vocês, dica. Vou dar alguns. Our, nosso, his, my, his. São alguns deles, tá? Mas comentem outros, caso vocês achem, tá bom? E no mais, dears. E no mais é isso. Have a nice study. Tenha bons estudos. Espero que vocês tenham gostado dessa amazing video class in English. Não foi uma aula totalmente em inglês, porque como é a nossa primeira aula, eu vou ainda deixar vocês um pouquinho mais quentes, mais na frente, onde eu vou poder entrar, falar tudo em inglês e vocês vão poder visualizar várias vezes minhas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado dessa video English class, comentem, dê seu like e have a nice study. Bye bye, see you in the next video class.